Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Hoje nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus, que se encontra em Lucas 22, capítulo 24, 26 e 27 em diante. A negação de Pedro. Então, prendendo-o, e o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se assentado perto do fogo, no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se também Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com eles. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Aleluia. A palavra de Deus diz que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus, como um profeta, ele já sabia que Pedro iria negar. Tanto que no capítulo 22, versículo 23, capítulo 22, versículos 32, Jesus diz: mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfalecesse. Tu, quando te converteres, avisa e comunica a seus irmãos. Ora, Pedro andava com Jesus, via os milagres de Jesus, faziam milagres também em nome de Jesus. Mas Pedro não era convertido. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesses versículos, nessas passagens bíblicas da negação de Pedro, que realmente Pedro negou a Jesus. Mas Pedro não mentiu. Pedro realmente não conhecia Jesus Cristo. Se ele tivesse realmente conhecido a Jesus Cristo, jamais o negaria. Pedro andava com Jesus, via os milagres, fazia os milagres, mas Pedro não era convertido. Por isso ele nega a Jesus. Sua fé é fraca porque ele não tinha um encontro realmente com o Cristo. Mas depois que ele tem um encontro com Cristo, depois de negar a Jesus Cristo, ele se converte verdadeiramente e começa a produzir frutos dignos de arrependimento. Como João Batista já pregava no começo da história, falando aos fariseus, aos religiosos da época, que era para eles se converterem e produzir frutos dignos de arrependimento e parar de dizer que eram cristãos, que eram filhos de Deus, pois eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Pedro aqui neste momento ele nega Jesus, mas ele não mentiu. Às vezes nas nossas vidas cristãs, nós mentimos dizendo que conhecemos a Jesus, mas negamos pelas nossas obras, más obras. Nós somos batizados, às vezes, nas águas, somos religiosos, vamos à igreja todo dia, oramos a Deus, mas nós não produzimos frutos algum digno de arrependimento. Confessamos com a boca que conhecemos a Cristo, mas negamos através das nossas obras. Nós vemos muitos cristãos dentro das igrejas abarrotadas, falando, mentindo que conhecem Jesus. Mas nós sabemos que é mentira, pois os seus frutos são más. Com a boca professa que conhece Jesus, mas as suas obras negam. Mentem para si mesmo. Mentem que são convertidos. Mentem que seguem a Deus. Mas o seu rastro é de destruição. As suas obras são só obras ocultas nas trevas. Dizem para não roubar, rouba. Diz para não mentir, mente. Diz para não falar mal do irmão, mas fala mal do irmão.
A palavra de Deus diz que todo aquele que ama e serve a Deus deve obedecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E o povo de Deus está sendo destruído porque está rejeitando este conhecimento. E assim Deus também tem rejeitado o seu povo para não ser sacerdote diante dele, visto que esqueceram da lei do Senhor. Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade vos libertará. Examinais as Escrituras, pois elas contêm e falam sobre mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, e ninguém vem até a mim se o Pai não permitir. Não é porque nós frequentamos a igreja e somos batizados que nós conhecemos a Jesus. Nós somos conhecedores de Jesus quando começamos a obedecer às suas palavras, quando começamos a andar no seu caminho, como começamos a meditar na sua palavra. Às vezes nós oramos e não obtemos resultado. A palavra de Deus diz que Deus não ouve, não atende a pecadores. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que que confessa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Nós devemos meditar muito bem nessa palavra. Pedro negou a Jesus, mas não mentiu. Ele não conhecia Jesus realmente, porque se ele tivesse conhecido, irmãos, jamais ele teria negado a Cristo. E nós muitas vezes professamos abertamente que somos de Jesus, gritamos que somos de Jesus, mas as nossas obras são más, não condiz com o que nós falamos. Nós odiamos os irmãos, nós falamos mal dos irmãos. A palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui também inimigo de Deus. Nós estamos vendo igrejas abarrotadas, cegos sendo guiados por cegos. Mas por que tudo isso está acontecendo? Porque o povo está esquecendo o mandamento do Senhor, não está lendo a Bíblia. O que passar da Bíblia não existe. A nossa bússola, o nosso ponto de referência é a Bíblia, porque ela nos aponta o caminho que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos aponta o caminho até o Pai. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Amém? Essa palavra possa entrar no coração dos irmãos. Porque não adianta professar que ama Jesus, gritar que ama Jesus, se suas obras são más. Não adianta usar usos e costumes. Deus não habita nisso. Deus habita no coração sincero e puro. Orações sinceras. Em vez de você falar que você odeia o pecado, fala: eu amo o pecado. Ele tem me destruído, Senhor. Mas ele tem me feito mal. Mas em nome de Jesus Cristo, me limpa, me liberta, me purifica. Seja sincero com Deus. Fala: Deus, eu não te amo, porque se eu te amasse eu não estaria aqui. Deus, eu não te amo, porque se eu te amasse, eu amaria o meu próximo, mas eu preciso te amar, me ensina a te amar. Essas orações sinceras é que nos vai garantir que o Senhor possa nos ouvir. Porque nós sabemos que o homem estando debaixo do pecado, o Senhor jamais atenderá a oração dele. Só mesmo através do sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus em Abacuque 1,13 diz que o Senhor é tão puro de olhos que ele não consegue ver o pecado ou nem contemplar a maldade do ser humano. Isaías 59, se não me engano, 1, 2, diz: não é que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa vos ouvir. Mas é o pecado que te encoberta diante de Deus e te separa da presença de Deus. E só um elo que liga o homem de novo na presença de Deus é Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor não está interessado na sua aparência.
O Senhor está interessado no que está dentro de você. Porque o que está dentro de você, ele externado para fora, te faz de você um cristão ou não cristão. Conhecereis a verdade vos libertará. Leiam a Bíblia. Busque a Deus. Seja sincero com Deus. Quando a gente ama mesmo a Deus, a gente procura entendê-lo através das Escrituras. Começa a orar. Às vezes jejuamos erradamente. Jejuamos só para continuar fazendo mal. E por isso muitas vezes nossas orações não são atendidas. Antes de jejuar, se acerte com Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amém? Que essa mensagem possa entrar no coração de cada um, na mente, trazendo conhecimento e libertação. Amém?